sequência, então, a nossa mesa e convidar a doutora Ana Cecília Marques, médica psiquiatra, doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, membro da Comissão de Transtornos Relacionados a Substâncias da Associação Brasileira de Psiquiatria, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas e coordenadora técnica do projeto Periscópio de Tarumã. E ela vai nos contar esse trabalho de prevenção no município de Tarumã. Boa tarde. Eu tô levando um trote, eu acabei de chegar e o Lotufo já me pôs para falar, não deu nem para tomar um golinho d'água. E ainda quer que eu suba. Obrigada. Como é que eu vou enxergar os meus slides? Será que... Lá de lá. Ah, que bom. Tá bom. Obrigada. Nossa, que bom. Bom, então acho que eu peguei o finalzinho da fala do palestrante. Eu acho que eu vou pegar carona o que ele estava falando, né, de dizer que, observando os dados, todo mundo já sabe que são muito relevantes, que direcionam as políticas, os projetos, as ações. A gente fica assustado, fica pessimista, mas só tem um caminho que é pôr a mão na massa, né? E foi isso que eu fiz nesse estudo que eu vou mostrar para vocês, que agora está na sua 4ª fase. É um projeto que tem 11 anos já, numa cidade bem pequenininha do centro-oeste do estado de São Paulo, que é o projeto Periscópio, lá em Tarumã, perto de Prudente, Assis, Marília, lá no triângulo ali do estado, onde a gente, há 11 anos, essa cidade foi sorteada para que a gente desenvolvesse uma política de drogas para o município, já que não dá para ficar esperando que o governo federal, o governo estadual entenda desse microcosmo, dessa cultura, dessas peculiaridades tão longe, né, do centro do país, do conhecimento do país, né, onde as políticas que datam de 1990, a lei que protege a nossa criança e o nosso adolescente, a política do tabaco de 96, que protege o fumante, dá a ele tudo que precisa para que ele se trate, elas não chegam lá em Tarumã. Então, pensando nisso, né, nós fomos para lá com uma equipe. Esse projeto foi pensado em 2006 e em 2007 nós já estávamos lá negociando com o prefeito para que ele se colocasse dentro dessa experiência piloto para o desenvolvimento de uma política municipal de drogas. E é lógico que para esse painel eu vou fazer um recorte das políticas ou das ações preventivas. Meu de baixo. E para onde que eu aponto? Para onde? Para cá? Bom, eu quero declarar meus conflitos de interesse e com isso quero agradecer, que eu não tenho, portanto, né? O Lotufo já falou as instituições que eu pertenço. Eu estou me aposentando como médica do governo do estado de São Paulo, então não tenho mais esse vínculo também. E com isso agradecer Lotufo, né, pelo convite, a organização toda do Free Mind,
e colocar essa experiência para ser debatida. Vai ter o meu e-mail depois e eu fico às ordens, qualquer detalhe, qualquer questão que fique, que muitas vezes a gente não vai conseguir discutir tudo aqui. Pode passar. Bom, eu acho que as evidências de uma política, tanto faz preventiva, assistencial ou de controle da oferta, eu acho que vocês já têm discutido, né? Esse evento já começou há alguns dias, mas eu separei as 4 que eu considero as mais relevantes. Então, a primeira, que as evidências, como está no título mesmo desse encontro, são muito importantes para direcionar as nossas ações, ter benefício para o ser humano, economizar dinheiro público, né? Então a evidência científica faz a diferença e cada vez mais a gente lê e estuda artigos mostrando que não existe uso seguro de substâncias, que isso é uma interface muito peculiar do indivíduo com a droga, né? Então não existe como fazer essa previsibilidade de que uma dose só não vai ter nenhum impacto no meu organismo, como também não tem droga leve nem pesada e por aí vai. Então evidências fundamentam as premissas e essas 4 eu usei desde o início da minha conversa com o prefeito para tentar que ele comprasse essa ideia. Eu fui fazer um advocacy com ele, com os secretários que lá estavam na gestão de 2007, para que ele acreditasse que eu vinha daqui de São Paulo, da Unifesp, e tinha toda uma justificativa científica, estudada, que nós estamos no século XXI, né, e podemos usá-las muito, né, livre acesso a todos esses artigos e estudos longitudinais, e que ele tinha que pensar que nós poderíamos mudar o cenário lá dessa cidade. E essa foi a primeira premissa que eu usei lá com o prefeito de Tarumã. A segunda, que prevenção ainda é um desafio até hoje. Então, dentro de todas as políticas de drogas, a prevenção é a mais tardia, é a que mais tem dificuldades, barreiras. E, óbvio, a gente só foi aprender sobre a doença, só foi aprender sobre fatores de risco na década de 70. Então, nós estamos falando de outro dia ali, né, quando eu estava entrando na faculdade de medicina, isso nem cabia no currículo, né? O que é ser dependente de substâncias de abuso, mas que hoje a gente já tem um corpo de evidências também bastante robustos e que a prevenção está deixando a desejar, né? Outra questão é sobre a própria dependência e explicar para ele que é uma doença crônica adquirida que se desenvolve no cérebro e que tem tratamento, não esse que a gente tem oferecido. O tratamento, ele se fundamenta na leitura do que é a dependência, do que é o transtorno por uso de substâncias hoje. Então, se eu não trato uma dimensão desse transtorno, o paciente recai mais, ele tem mais dificuldades para acessar e se manter em tratamento. Então, eu preciso desse entendimento completo. Na maioria dos lugares que a gente pesquisa sobre qual é a filosofia do indivíduo sobre o uso de substâncias ou sobre a própria dependência, ainda é vigente o conceito moral e não o conceito de doença adquirida, crônica, que se desenvolve no cérebro e etc, etc. E que é tratável, mas não em serviços que funcionam como porta giratória, que é infelizmente o que tem acontecido no nosso sistema único de saúde aqui no Brasil. E ele ficou me ouvindo, né? Muito educado,
né, interessado, a priori, ficou me ouvindo e acreditando que eu vinha para dizer para ele como aplicar boas práticas para tratar os dependentes. E aí, por último, que a política lá de Tarumã teria que ser feita por todos. Eu passei rápido pelo primeiro slide, mas a política de Tarumã hoje, a política de drogas, é a época 2007, projeto. Então, hoje é lei municipal de drogas de Tarumã, o projeto, e não fui eu que fiz a lei, foram os munícipes de Tarumã. Então, hoje lá nós temos uma lei que diz: tratamento faz assim, prevenção faz assim e controle da oferta faz assim. E nós estamos na última fase do projeto, é o 11º ano, e iniciamos a avaliação de efetividade dessas ações, porque política caduca, por isso que a gente tem que mudar as leis. E se em algum momento o resultado apontar para uma ineficácia das ações implementadas, a lei vai ser mudada com base nos resultados. Nossa, eu vou ficar apertando isso, não vou conseguir. Então, o conjunto das políticas passa por esse balanço. Pode passar. O objetivo foi elaborar as políticas e nós iniciamos por álcool e tabaco. Olha, chegar numa cidade interior e convencer o prefeito que ele tem que fazer política para crack, pode esquecer, tá? Pode esquecer que a quantidade de estigma, de preconceito que você encontra impede o projeto de caminhar, mesmo que ele tenha lido sobre o levantamento nacional sobre drogas, tá? Existe muita dificuldade ainda de entender, de aceitar e de achar, de acreditar, aliás, que vale a pena investir para mudar o cenário. Então a gente começou lá a negociar com ele que a gente queria tratar de drogas lícitas para adultos que muitos adolescentes de Tarumã já utilizavam e que a gente fizesse valer uma lei que tenta protegê-los. A gente não precisaria de outra lei, a gente tentaria mudar com ações de prevenção junto à família, junto à comunidade como um todo e, sem a menor dúvida, para fazer prevenção junto às crianças. A prevenção moderna é definida por detectar fatores de risco de uma doença que é multifatorial e tratá-los, controlá-los. Não é óbvio, palestras sobre drogas e outras ações que já se mostraram ineficazes. Não é mesmo assustar a molecada para que não experimente droga. É construir um método que entenda essa doença complexa como ela é, detecte esses fatores antes que eles cheguem aos 14, 15 anos, que é a grande virada do comportamento na adolescência, e cuide desses aspectos alterados para que ele possa, sem a menor dúvida, evitar comportamentos de risco na adolescência. E aí nós começamos o trabalho. É lógico que trabalho, fase 1, né? Trabalho sem... Ave Maria, agora vai ficar para lá e para cá. Na fase 1, eu tinha que avaliar o que acontecia em Tarumã, né? Acho que nunca ninguém que está aqui... Alguém conhece Tarumã? Não. Então, nem eu tinha que entender o que acontecia em Tarumã. E eu fiz o que todos os pesquisadores fazem, que é um levantamento epidemiológico sobre os fenômenos que aconteciam em Tarumã. Não só por isso, porque eu tinha que confirmar o prefeito que era importante fazer esse desenvolvimento de uma política municipal. E ele topou. E eu fiz um levantamento domiciliar
em Tarumã. Eu fiz um censo estudantil, porque todas as crianças de Tarumã estão na escola. É uma cidade rural, um PIB bom, né? O PIB de Tarumã é o 17º do estado, tem muitas usinas de açúcar e álcool em volta. A população é basicamente feita de trabalhadores rurais dessas usinas, né? É uma cidade, portanto, que tem uma visão, talvez, porque tem uma economia melhor, uma visão de vanguarda, que gostaria de melhorar o seu IDH, gostaria de melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes. Mas eu tive que provar para ele que era necessário, e eu fiz muito advocacy, muito advocacy. Eu fazia reuniões lá em Tarumã, eu vou uma vez por mês lá e trabalho uma semana há 11 anos. Reunião de manhã, de tarde, de noite, com 2 pessoas, com 1 pessoa, com ninguém, com 100 pessoas, dependendo do nicho social onde eu aplicava essa ação, né, que é uma ação comunitária muito importante de convencimento das pessoas, e mostrando para eles, sim, lógico, baseado nos dados nacionais, mas nos dados locais, e perguntando para eles se eles gostariam de mudar o cenário de Tarumã. Eu acho que olhar para o próprio umbigo é mais fácil que ficar olhando para o país, né? Se fosse na Holanda, talvez desse para fazer isso, mas aqui não dá, né? Isso aqui é quase que um continente. E aí os tarumaenses começaram a achar que fazia algum sentido eles olharem para esses levantamentos, e a gente caminhou construindo núcleos dentro da gestão pública para trabalhar com as medidas políticas. Um núcleo na educação, já que o meu objetivo de prevenção é a criança, desde a creche e a sua família. Um núcleo na saúde, já que a missão era mudar as práticas de tratamento, e um núcleo na assistência social, já que eu tinha que garantir mudanças sociais, que a sociedade se responsabilizasse por isso. Eu sou um ET. Eu digo que eu chego em Tarumã, pousou a espaçonave lá, sou eu que cheguei, daqui a pouco eu vou embora. Se eles não pegarem a batuta, eu não vou conseguir nada, não vou conseguir implementar nada. Então, a primeira ação de prevenção foi baseada no advocacy e nos levantamentos. Não dá para enxergar nada, não tem importância. Este é um índice de estabilidade das políticas, onde os critérios para avaliar agora no final, depois de 11 anos de trabalho, vem desse índice que foi construído lá no começo. Qual é o critério, por exemplo, para avaliar a saúde de Tarumã? Uso problemático, uso dependente e as suas consequências. Tudo relacionado às drogas, óbvio. Então nós temos esses índices de saúde, nós temos um índice de carga de doença crônica, que faz com que o indivíduo que abuse, o dependente, né, ele desenvolva mesmo consequências que podem incapacitá-lo precocemente e também ter mortalidade muito cedo na vida. Então, esses mesmos índices que são recomendados para todos os lugares que estudam o fenômeno e querem modificar o cenário, foram utilizados. Opinião pública é um índice que eu utilizei e agora vou avaliar de novo em novembro. A gente está fazendo o último levantamento que vai perguntar um monte de coisa para os tarumaenses, inclusive o que eles acham da lei, né? Já que o programa virou lei, e também de novas leis, já que infelizmente a gente não conseguiu controlar oferta de drogas com todas as ações recomendadas pela ciência que nós desenvolvemos lá em Tarumã. Tá? A gente tentou todas, e aí em algum outro momento eu venho falar
disso sobre controle da oferta, que é um outro assunto. Pode passar. Pode passar, então, a fase 2 foi o desenho das ações, aí também não dá para ver nada, mas nós começamos a fazer advocacy nas escolas, porque a escola ainda é a instituição que todas as cidades respeitam, todas as famílias respeitam a escola. Então é um lugar onde você aglomera mais pessoas e você tem muitos projetos em andamentos, a escola de paz, saúde na escola, escola da família, e o Periscópio pegou carona nesses projetos. Eu não fui lá inventar a roda, eu fui lá mudar o método para chegar numa outra resposta. E aí, peguei carona em todos os projetos. É lógico que eu treinei o núcleo de educação para multiplicar essa ação de advocacy. E eu fiz isto, eles fizeram isto. Toda reunião se falava do assunto e dos dados de Tarumã. Numa dessas reuniões, os pais me pediram para falar um pouquinho do que era então fazer prevenção baseada em fatores de risco. E aí eu tive que dizer para eles que prevenção baseada em fatores de risco era resolver transtornos de aprendizagem, era resolver transtornos mentais na infância, era resolver transtornos do comportamento, era resolver problemas familiares, conflitos graves, violência doméstica. E aí, efetivamente, o cenário começou a mudar. Depois dessa ação, que demorou 1 ano e meio, e até hoje os multiplicadores fazem esse advocacy nas reuniões, nós fizemos um mutirão nas escolas de Tarumã, da creche até o 5º ano, e levantamos as crianças que tinham dificuldades, essas todas que eu falei, fatores de risco na infância para desenvolver comportamento de risco na adolescência. E dentro desse escopo, desse diagnóstico que nós fizemos nas escolas de Tarumã, porque todas as crianças estão na escola, é um grande censo, né, o que foi feito lá. Dentro desse projeto já existia a garantia de que, se essa ação pudesse ser desenvolvida lá em Tarumã, o prefeito, que já era outro prefeito, né, já tinha mudado a gestão, o partido, os secretários, os funcionários, os participantes do núcleo, eu tive que capacitar tudo outra vez, mas que se desse um resultado positivo, nós desenharíamos, junto com os profissionais da educação e da saúde, um núcleo para atender as crianças lá de Tarumã. Atender quais? Essas positivas nesse grande mutirão. Quando eu fui fazer o mutirão lá em Tarumã, eu tive que levar um monte de colegas voluntários que humildemente aceitaram viajar 500 quilômetros de ida, 500 quilômetros de volta, trabalhar 2 dias inteiros para entrevistar as crianças numa equipe multidisciplinar, formada por médico psiquiatra, neuropsicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, incluindo os da cidade. Sabe por quê? Porque o diagnóstico da educação era que quase 40% das crianças de Tarumã tinham problemas, esses que eu falei. E quando a gente acabou o mutirão, eram 9%. 9%. E quando a gente pegou esse dado, lógico, já embasado, né, com os levantamentos da própria literatura sobre isso, a gente falou, olha, prefeito, agora é a vez da gente fazer o núcleo, porque 40 ou 9, nós vamos ter que cuidar dessas 9% de crianças para evitar
que esses fatores os conduzam a comportamentos de risco na adolescência, entre eles o uso de drogas. E aí o prefeito topou, não foi tão fácil, né? Mas ele topou, porque tem que fazer lei, tem que aprovar a lei lá no município, né? É um serviço extra do SUS, tá certo? Tinha que contratar pessoas para esse núcleo, profissionais, essa mesma equipe iria tratar dessas crianças. E aí isso demorou, mas em 2012, a gente mostrou o levantamento para ele do fluxo de crianças. Não só desse diagnóstico, já tinha mostrado, mas o fluxo. Entrava no primeiro ano, quantas vinham para essa amostra? E aí a Câmara aprovou esse núcleo e começou os exames, né, enfim, avaliar profissionais que hoje são efetivos lá de Tarumã e que trabalham nesse núcleo. A equipe ficou plena só em 2015. Mutirão 2010, 2011. O núcleo de tratamento e educacional, né, um núcleo educacional multidisciplinar, só em 2015 ele estava pleno, com todos contratados. Enquanto isso, os meus voluntários iam lá para tratar, tá? A gente fazia atendimento nas escolas, né? E ninguém foi preso, porque todos eles diziam: olha, se o meu conselho regional souber que eu estou atendendo aqui na escola, eu vou ser preso. Mas mesmo assim, eu acho que esse clima de acreditar, né, num novo cenário, talvez, uma nova ideia, fez com que todo mundo topasse e a gente pôde caminhar com essas crianças. Esse núcleo que hoje funciona em Tarumã, que é a ação de prevenção, ele faz um monte de coisa. Ele faz 10 minutos. Ele faz a detecção, ele treina as professoras. A gente dá um curso de capacitação todo ano, porque cidade do interior tem uma rotatividade de professor que até Deus duvida, né, de funcionários em geral, né? Tem uma proposta melhor na cidade vizinha, pede as contas e vai para a cidade vizinha. Então, todo ano tem curso de capacitação para avaliação das crianças na escola, desde dislexia até depressão, até ansiedade, até tudo. A professora tem que saber. Só a professora? Lógico que não. Papai e mamãe também tem que saber. Só que papai e mamãe não querem ir para a escola. Papai e mamãe tem que fazer grupo de atualização, porque eles não vão na escola de pais. Eu fui um monte de noites em Tarumã para conversar com 2 pessoas, um pai e uma avó, tá? Não dá. Então é outro método, né, que não é uma capacitação formal que os próprios educadores têm dentro da sua grade de trabalho, de horas de trabalho, as horas de estudo do professor. Capacitação, o núcleo hoje faz isso, né? Essas reuniões com as famílias em menores grupos, geralmente de pais protagonistas que têm a criança com problema e que querem aprender a fazer o manejo em casa. Manual. Nós vamos publicar, acho que até novembro, um manual sobre tudo que foi utilizado para construir esse núcleo. Desde o formulário da avaliação na escola. Porque Tarumã tem um diferencial que eu considero hoje quase que uma recomendação para o sistema educacional brasileiro. Ele tem uma psicopedagoga por escola, que junto com o professor avalia a criança que sai da média, seja no comportamento, seja na leitura, seja na escrita. E essa criança que permanece com problema 4, 6 meses, isto é, o problema provavelmente é dela,
não é da família, ela está com dificuldade para valer, e é por isso que a gente baixou de 38,5% para 9% de diagnóstico mesmo de transtorno, né? Aí a psicopedagoga, que está acompanhando a criança há 4, 6 meses, encaminha para o núcleo, senão viria 50% dos alunos da escola, e aí a gente não precisaria de um núcleo, precisaria de 10. É um núcleo enxuto, uma equipe multidisciplinar bastante enxuta e que dá conta dessas crianças que têm o principal fator de risco na infância para desenvolvimento de comportamento de risco na adolescência, que foi esse grupo de transtornos que eu citei. Então nós vamos ter esse manual já, né? Nós vamos publicar esse manual em tudo que foi construído por essa equipe, desde a avaliação do médico, da fonoaudióloga, da psicopedagoga, tanto da escolar como da clínica, e com supervisão, né? Nós conseguimos verba para a supervisão desses profissionais, né? As professoras, doutoras foram lá supervisionar tudo isso e auxiliaram na construção do material. 5 minutos. Pode passar para mim, por favor? Então, o núcleo faz tudo isso, detecta precocemente junto com a professora, porque as psicopedagogas da escola estão em constante integração com o núcleo, orienta a família, capacita os educadores, e agora vão ter os dados do levantamento que nós temos desde 2012, né? Porque desde o mutirão que a gente tem um banco de dados, e as nossas crianças já estão na escola estadual, elas já são adolescentes, e agora a gente vai ver se tudo isso modificou o cenário dessas crianças comparado com o cenário lá do levantamento domiciliar que a gente fez no começo. Enfim, se a gente conseguiu mudar, tá no bom. Pode passar. Pode passar, já falei tudo isso. Esses são dados diagnósticos. Pra vocês terem uma ideia, nós conseguimos fazer diagnóstico por escola, óbvio. E aí, por conta desse banco de dados, cada escola agora vai elaborar um manual para ela e para as outras do que fazer, o que o professor deve fazer para Tarumã. É totalmente diferente de fazer para São Paulo, certo? Estamos falando de uma cidadezinha de 15 mil habitantes, que crianças não têm acesso a tudo isso que a gente está fazendo lá. Então estão impactadas pelas dificuldades, muito mais do que aqui em São Paulo, que a gente tem acesso na cidade de São Paulo, enfim, e cidades maiores, que você tem mais acesso a tratamento, a superar as barreiras, né, que Tarumã não tinha. Cada escola teve uma prevalência de transtornos, então cada uma vai ter uma lição de casa e depois distribuir para as outras escolas. Pode passar? Isso aqui é tudo avaliação de processo, é a terceira fase do projeto. Nós estamos na quarta, que é a avaliação de efetividade, mas a gente foi tomando conta de todos os critérios. Qual o profissional que atende mais, qual é a média de atendimento para avaliação, qual é a média de atendimento em terapia fonoaudiológica, para a gente ter parâmetro. Isso não existe, isso é original e não veio do céu, é um esforço humano, técnico, e que vai poder ajudar com alguns parâmetros para a gente melhorar a política preventiva de drogas no Brasil. Pode passar. Pode passar, muito gráfico, pode passar, uma chatice. Tem um profissional aqui, né? Olha, a gente tem um dado que 48% das crianças com algum tipo de transtorno melhoraram. Melhoraram significa dos déficits que elas tinham, que são diversos aí. E que a gente agora vai ver a amostra que já chegou no colegial. Tá? Do ponto de vista de transtorno, isto é, uma doença crônica, né? Todo mundo sabe que não tem cura para dislexia, enfim. Você consegue melhorar a criança, ela consegue aprender de uma outra forma, porque
você vai trabalhar a dificuldade da criança. Do ponto de vista de estatísticas de doenças crônicas, nós estamos na média. 48%, 50%, 52% de estabilização e performance na escola mais adequada. Pode passar. Eu acho que isso nem eu preciso falar, mas bem, na verdade, é o resumo das ações. E a última que a gente trabalhou nesses 2 últimos anos tem sido a integração, que é outro problema no Brasil. Cada um fica na sua igrejinha fazendo as suas coisas e ninguém troca informação e integra os serviços. Porque lógico que uma criança que eu detecto lá no núcleo que tem violência domiciliar, eu vou precisar do CREAS, eu vou precisar do Conselho Tutelar, é uma criança cujos direitos foram aniquilados. Mas ninguém conversa com ninguém, talvez porque na cidade do interior isso, preconceito, como eu falei lá no começo, seja muito maior e muito mais difícil de superar. Fora isso, eles são, todo mundo conhece todo mundo, né? E muitas vezes isso fica muito mais invisível, muito mais escondido. Isso ainda é um problema em Tarumã, mas a gente está nessa última fase, inclusive desenhando um programa para o adolescente, na atenção básica. Onde que vão os nossos adolescentes que saíram do núcleo e estão na escola estadual? Onde que eles vão? Tratar da dislexia, fazer fonoaudiologia, fazer psicopedagogia junto com o tratamento do déficit de atenção. Onde que eles vão no sistema público? Não vão. E ele é um adolescente com problema, e se o problema retornar ao nível inicial, ele vai ter comportamento de risco, sem a menor dúvida, ele vai ter outros problemas. Então, sequencialmente, o programa do adolescente já está desenhado, já começou a capacitação e vai ser na atenção básica à saúde. Acho que eu acabei, pode passar, são os outros núcleos, né? Pode passar. Estamos na avaliação de efetividade, pode passar, já falei tudo isso. Obrigada.